muito obrigado pelo convite de abrir o estudo bíblico e no outro sábado, fazer o primeiro encontro. Eu queria dar, bom, para quem não me conhece, então meu nome é Paulo Wetti, eu sou aqui da Diocese Anglicana de Brasília, trabalho para o escritório da Comunhão Anglicana em Londres, no Departamento de Educação Teológica e na Aliança Anglicana, que é o nosso braço de desenvolvimento, cooperação internacional e ajuda humanitária. Eu trabalho como assessor teológico e diretor para a América Latina das relações com o escritório da Comunhão, porque eu moro aqui um pedaço da minha vida e porque eu falo as línguas também, então isso ajuda bastante. Nos últimos 10 anos, a gente tem tido muito mais presença, o mundo hispanohablante e o mundo lusófono na Comunhão, e isso tem sido muito bom, de muita riqueza. Então, vocês estão percebendo, para quem está acompanhando, que já tem alguns anos que muitas coisas já estão sendo traduzidas, já estão automaticamente em português, muita informação tem circulado, e isso tem nos ajudado, de alguma maneira, também de nos sentir mais membros plenos da Comunhão Anglicana, essa grande família de igrejas da qual nós fazemos parte, né? Nós somos agora 41 províncias, na verdade, 37 províncias anglicanas, episcopais, mais 4 igrejas unidas e 6 igrejas extraprovinciais, 6 igrejas locais, que são igrejas membros da Comunhão Anglicana. Então, eu estou muito feliz. Então, eu só para dar primeiro, acho que, como introdução, dar um contexto de como a gente chegou a esse material. Mas, se vocês depois quiserem, deixa eu só compartilhar, ver se eu consigo compartilhar minha tela para vocês verem. Deixa eu ver, uma janela, não, uma guia do Chrome. Eu vou compartilhar para vocês essa, espero que vocês estejam vendo, como eu não posso, como eu não olho, deixa eu ver se eu consigo entrar pelo meu celular, que daí... Sim, estou vendo, Paulo, estamos vendo. Né? Então tá. Essa é a Aliança Anglicana, da qual... Só um pouquinho. Então, essa é a nossa página da Aliança Anglicana. Vocês estão vendo que já tem coisas em português. Então, a gente tem trabalhado, desde que a pandemia começou, incansavelmente para atender as igrejas, para dar apoio às nossas igrejas, mas muito mais do que isso, para oferecer materiais de suporte, especialmente em termos de espiritualidade, para a gente poder sobreviver bem durante esse período, que é um período muito difícil para todas nós. O versículo bíblico que nos animou e que nos anima nesse tempo é: nada pode nos separar do amor de Deus, da carta de Paulo aos Romanos, porque também para poder enfrentar, bom, eu já vou dizer quais são os motivos. Então, esse é o meu trabalho. E nós temos aqui, depois, se vocês quiserem, olhar, vocês clicam nesse centro, no Hub, e vai aparecer esta outra página, e nós temos em português aqui a Central de Recursos, que é uma página de entrada muito importante para vocês poderem conhecer os fatos, mas muito importante é como é que a gente pode responder. Então, uma das maneiras que nós, da Comunhão Anglicana, estamos respondendo entre outras, organizando esses estudos bíblicos, que nós estamos chamando Fé em Tempo de Coronavírus. Quais foram os motivos que nos levaram a organizar isso? Em primeiro lugar, para poder, como eu disse antes, construir resiliência espiritual na gente,
para a gente não cair no desespero completo, para a gente não cair na solidão, né? Não ficar solitários, na verdade, não ficar sozinhos e sozinhas. Esse foi um primeiro motivo. O segundo motivo é uma das pilastras da nossa fé, sem dúvida nenhuma, são as Sagradas Escrituras, e a gente precisa, a partir da Bíblia, construir caminhos, tanto de sobrevivência quanto de resiliência, mas também a gente quer colaborar com as nossas igrejas para poder desenvolver um trabalho de incidência pública. No Brasil, por exemplo, isso é muito importante, né? Também em outros países, Estados Unidos, Filipinas e tantos outros, onde existe uma negação institucional da pandemia, dos perigos dos cuidados que a gente tem. Um outro motivo que nos levou a desenvolver esses estudos bíblicos e as nossas conversas regionais que a gente tem feito é poder enfrentar a teologia da retribuição. Acho que vocês escutam isso muito normalmente, qual foi a desgraça que eu fiz para Deus para eu receber o que eu estou recebendo, né? Ou aquelas piadinhas, né? Joguei pedra na cruz, salguei a Santa Ceia, então Deus está me castigando. Então, toda essa mentalidade, essa teologia de que as doenças, o mal, são um castigo de Deus, ou uma punição de Deus, e a gente tem que se conformar, se resignar. Esse é um dos motivos pelos quais a gente quis desenvolver esses estudos bíblicos, para poder enfrentar essas teologias da retribuição, enfrentar a meritocracia. Por isso, a gente sempre está inspirado por esse versículo de Romanos, que é: nada pode nos separar do amor de Deus. Acho que essa é a primeira reflexão que a gente precisa começar pensando hoje nos vários estudos que nós vamos fazer. Depois, se vocês tiverem tempo, por favor, leiam todo o capítulo 8. É um primor de teologia e de espiritualidade de Paulo, todo esse capítulo, né? Ele é o fechamento de um bloco que começou no capítulo 5, né? Capítulo 5 que vai começar lembrando que todas nós somos pessoas pecadoras, naturalmente, e que a nossa natureza é o pecado, que é difícil não pecar, mas ele vai desenvolvendo nos capítulos seguintes uma teologia até chegar no capítulo 8 e terminar com esse hino. Nós temos muitas canções, inclusive, que tem esse hino, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Por que essa é uma afirmação teológica fundamental, da nossa teologia fundamental? A gente tem vivido desde século VII, VIII, quem sabe, e depois sublinhado e reforçado pelas teologias negativas da Idade Média, especialmente depois de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, essa ideia de que o pecado tem poder de nos separar de Deus, de que o pecado tem o poder de nos afastar, tem o poder de nos desconectar, né? Isso é contra toda a teologia de Jesus e toda a espiritualidade de Jesus, mas, de qualquer maneira, ainda assim, essa é uma teologia muito vigente. Tem ainda pessoas que acreditam, e tem gente que desenvolve teologias dizendo que o pecado tem mais poder do que a graça. Tem gente que ainda continua dizendo de que você, porque está em pecado, não está perto de Deus, ou você está negando Deus, ou você, etc. Essa é uma teologia quase blasfêmica, se eu vou ser muito sincero, porque nós estamos dizendo, então, que o pecado tem mais poder que a graça, de que o diabo, aquilo que divide, tem mais poder que a graça e o poder do amor de Deus. Então, por isso, a gente toma muito cuidado com essa teologia meritocrática e da retribuição, né? Essa teologia da prosperidade, da negociação. Para a gente também não voltar àquela imagem de muitas religiões que exigem sacrifício, né?
Tem muitas religiões antigas nas quais a gente precisava agradar a Deus, porque senão Deus ia ficar muito nervoso e ia fazer coisa ruim. Então você precisava puxar saco de Deus, você precisava dar dinheiro para Deus, você precisava oferecer sacrifícios, animais ou humanos para Deus. Aí Deus vai ficar contente e tudo vai ficar feliz. Essa é uma imagem muito ruim de Deus, né? Parece que Deus é aquela criança birrenta, mal educada, e se espalha no mercado gritando porque quer o chocolate, e se você não pegar o chocolate para dar para a criança, ela vai fazer você passar vergonha o tempo inteiro, né? Essa imagem de Deus que é birrento, que precisa de gente puxar saco, é uma imagem muito ruim, e não combina com a imagem que Jesus quis expressar, que Jesus expressou do seu pai, né? Do seu paizinho. Essa imagem, de novo, que Paulo tão lindamente sumarizou nesse final do capítulo 8. Nem a morte, nem as potestades, nem a doença, nem nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, acho que eu queria começar a introduzir essa série de estudos bíblicos que a gente vai ter a cada 15 dias, com essa teologia fundamental, para a gente não cair desculpa da expressão, assim, não cair naquele modo, para não virar o que nós escutamos hoje ou ontem do ministro da Educação, né? A gente só aprende sofrendo. Então, você tem que fazer as pessoas sofrerem para as pessoas aprenderem. Quer dizer, isso é uma teologia muito ruim, e minha pedagogia pior ainda, né? Então, eu queria começar com isso. Eu vou parar minha tela para a gente, quem sabe, antes de eu continuar, fazer uma rodada, ou quem sabe se vocês têm alguma pergunta ou questão sobre esse primeiro papo, essa primeira introdução. Depois eu falo especificamente de todos os estudos bíblicos, porque daí a gente vai estudar cada um a partir do dia, 25, né, Renato? Isso, dia 25. Começa o primeiro. Então, quem sabe se vocês têm alguma que chamou atenção, se vocês têm alguma pergunta, se foi bom para vocês essa primeira introdução, se ajuda, e aí depois eu continuo daqui a pouco com o resto. Então, se alguém quiser falar, ou fala no chat, ou abre o microfone e rapidinho comenta. Depois, no momento eu vou interromper vocês para a gente poder continuar, tá? Mas vamos lá. Está aberto. Eu queria só comentar uma coisa. Sou Guilherme, estou aqui da Diocese de São Paulo. Eu queria comentar sobre essa questão do sacrifício. Que, por exemplo, no Antigo Testamento nós vemos o povo sacrificando animais por conta dos seus pecados, né? Na lei mosaica, ela exigia sacrifício de animais. Só que a diferença das outras religiões é que eles não faziam isso para agradar a Deus ou para comprar o favor de Deus. Mas porque lá no princípio Deus falou que o salário do pecado é a morte. Se o homem e a mulher pecassem, eles iriam ter que lidar com a morte. Então é uma sombra daquilo que aconteceria com Cristo. Então o ser humano estava sendo acostumado a ter que propiciar um animal, matar um animal que era imperfeito, porque sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Cristo vem e cumpre esse sacrifício, é sacrificado, verte seu sangue, e aí cessa esse sacrificar de animais, porque ele é o sacrifício perfeito. Então, o mesmo Pai de Jesus Cristo, para a gente não confundir, né? Achar que o Deus do Antigo Testamento era outro Deus, e que o sacrifício que era feito no Antigo Testamento tinha a ver com o sacrifício de Cristo, era uma sombra do que havia de vir em Cristo, e por isso que a gente não faz mais isso. Mas não era uma compra do favor de Deus, não era algo desse gênero para os israelitas, né? Tem até um amigo judeu que ele fala, não, a gente não fazia isso para... Os judeus antigos não faziam isso para receber um favor de Deus, mas era simplesmente uma cobertura, a expiação do pecado do povo. Bom, essa é a contribuição no momento.
Olá, gente, boa noite. É o Douglas, aqui do Espírito Santo, Diocese do Rio de Janeiro. Eu fiquei pensando, a partir dessa primeira colocação, no lugar da cruz, assim. Como é que fica, então, a cruz e a Sexta-feira Santa? Como é que fica, então, a Sexta-feira da Paixão? Qual que é o lugar, qual que é o sentido dela para a gente? Pensando a partir dessa provocação inicial. Tá baixo o som dele. Alguém mais ou eu respondo o Douglas? Ô, Paulo, você ouviu o Guilherme também ou não? Eu ouvi o Guilherme pela metade, na verdade, mas eu entendi essa coisa do sacrifício do Antigo Testamento e tal, eu vou falar sobre isso. Tá, então deixa eu retomar o Guilherme e o Douglas, então. Então, acho que uma primeira coisa no Antigo Testamento, nós temos sacrifícios para outros deuses, sim. Se vocês forem pegar o capítulo 22 do Gênesis, o Deus que manda Abraão sacrificar o filho não é o mesmo Deus que impede o sacrifício. O versículo 1 ao 9, quem impede o sacrifício é Elohim, que é um Deus pagão, porque você tem uma disputa de religiões também no Antigo Testamento. Acho que é bom lembrar que o monoteísmo é uma coisa muito recente no Antigo Testamento. Até o exílio, o monoteísmo não existia. O que existia era uma monolatria, quer dizer, tem uma disputa de Deus. Nós temos muitos salmos, inclusive, que vão expressar isso, né? O 82 é um exemplo muito claro disso, onde Deus está julgando uma assembleia de deuses. Então, por exemplo, então, nesse capítulo do Gênesis, que é muito emblemático, né? Você tem, de fato, uma disputa de religião. Qual é o Deus que você está seguindo? É o Elohim, que está exigindo o sacrifício humano, e exigia sacrifício humano, do mesmo jeito que o capitalismo exige o sacrifício humano, quer dizer, os seres humanos precisam ser sacrificados, o que importa é a economia, é o mercado, é o lucro, haja visto o que está acontecendo no nosso país, né? Então, você tem uma religião que, sim, exige o sacrifício humano, e no Antigo Testamento você também tinha. E do versículo 10 em diante, do Gênesis, você tem o anjo de Javé, você tem a religião de Yahvé, o Deus do êxodo, o Deus da libertação, o Deus que levou o povo para a terra prometida, o Deus que não gosta de sofrimento, não gosta de opressão. Por isso, o anjo de Javé vai impedir o sacrifício. Então, essa disputa do sacrifício ela é muito pesada. E nós temos toda uma tradição profética, depois que o templo foi instaurado, depois de Salomão, quando Salomão sequestrou Deus, né? Salomão sequestra a Arca da Aliança e prende ela no templo. Depois de Salomão, você tem toda uma tradição profética extremamente crítica a qualquer sacrifício, inclusive de animais, como ritualista, como sustentador do status quo, do establishment do sistema. É por isso que depois, no Novo Testamento, o sofrimento ele não é imputado, o sofrimento ele é consequência de alguma coisa e a gente precisa lidar com isso. Não existe vida sem sofrimento, obviamente, mas o sofrimento não precisa ser imputado para que a vida existe. Você faz sofrer, o que eu quero dizer, Deus não fez Jesus sofrer para salvar o mundo. Só que as opções que Jesus fez o fizeram sofrer. E o sofrimento e o assassinato dele salvaram o mundo. Acho que é importante se dar conta disso, né? Deus não morreu, né, gente? Esse papo de que Deus morreu. Voz ativa e voz passiva é muito importante, né? Jesus não morreu, né? Jesus foi assassinado. Jesus foi acusado injustamente, sem provas, inclusive. Jesus foi torturado
e ele foi assassinado pelo sistema romano com a anuência e com a cobertura da religião de Jesus, dele mesmo, né? E esse sofrimento, essa tortura, esse sacrifício, e aí sacrifício não é sofrimento, né? Essa é uma tradução ruim da palavra. O sacro ofício, o sacrifício, o trabalho sagrado é a vida, o sofrimento, o assassinato e a ressurreição de Jesus. Para nós cristãos, ele já foi feito. Aí é bom lembrar toda a espiritualidade da carta aos Hebreus, né? Jesus já foi sacrificado, não precisa sacrificar mais. A morte dele já nos redimiu. Essa toda a teologia da justificação por fé, que é muito presente no Novo Testamento, e que foi um ponto de disputa na Reforma, e 500 anos depois, até a Igreja Católica reconheceu que Lutero e companhia estavam certo. A nossa igreja, inclusive, a comunhão anglicana, as nossas igrejas anglicanas assinaram esse documento também há pouco tempo atrás. Então, como eu estou dizendo, onde é que está a cruz nisso? É sempre bom lembrar que a nossa vida é uma vida de cruz. A nossa vida não é uma vida de crucificação. O símbolo do cristianismo é a cruz. O crucifixo é uma imagem dessa teologia negativa que apareceu na Idade Média posteriormente, né? Com todo respeito a quem gosta do crucifixo, não é um problema, né? Mas é só para lembrar que a nossa raiz de fé é a morte e a ressurreição de Jesus, é a cruz. Quer dizer, não existe vida sem o sofrimento, é só tomar cuidado para a gente não imputar sofrimento para que haja vida. Isso é diferente, isso é muito diferente, né? Eu preciso viver com o sofrimento, mas eu não preciso sofrer para viver. Essa é uma diferença muito grande, tá? Então, por isso, essa teologia da retribuição, ela é muito forte ainda, e ela precisa ser enfrentada. Os nossos estudos bíblicos da Aliança Anglicana querem super ajudar a gente a enfrentar esse fatalismo, essa domesticação que as teologias da retribuição querem fazer com a população mundial. É isso mesmo, Deus quis assim, não tem nada que você pode fazer, e etc. Quer dizer, esse tipo de domesticação e de passivação é exatamente o que a gente precisa enfrentar à luz da cruz de Jesus, que não é passiva, né? A cruz de Jesus é militante, ela é ativa, ela é aquilo que Paulo vai lembrar de novo na carta aos Romanos, é esperar contra toda esperança. Mesmo na desgraça, tem graça. Inclusive a palavra tem, né? Desgraça, a graça está na desgraça. Ou como tem gente que tem lembrado nos últimos tempos, não tem luz no fim do túnel só. Tem luz dentro do túnel. A gente só precisa acostumar o olhar para poder enxergar. Quer dizer, é possível enxergar. A escuridão, ela não é, de novo, acho que bonito o Salmo 139, né? A noite para ti é clara como o dia. Mesmo a escuridão, mesmo as trevas não são trevas. Tem um refrão de Thésée, né, que recuperou esse versículo do Salmo. Então, os nossos estudos bíblicos, a nossa proposta de teologia e de espiritualidade quer ajudar a gente a viver na cruz, se lembrar de que a cruz é a nossa vida. Então, assim, é bom lembrar que ser cristão não é fácil, ser cristão é exigente, ser cristão é cansativo, ser cristão é militância, sem dúvida nenhuma, e ser cristão é você poder ser resiliente. Apesar da cruz, a gente continua. E para nós cristãos, como Paulo vai dizer, loucura e escândalo, mesmo na cruz, com a cruz, a gente segue a vida. A cruz não é o final, ela não é o impedimento.
Na psicanálise, a gente tem a imagem bonita da psicanálise você não pode expurgar a sua sombra. Nós somos um conjunto de luzes e sombras. Você não existe sem a sua sombra. Você precisa conhecê-la e integrá-la. Esse é o desafio. Como é que eu integro a minha sombra? Eu não sei se vocês se deram conta que é por isso que demônio pode ser expulso na Bíblia. Só que o diabo não. O diabo, ele não pode ser exorcizado. O pecado não pode ser eliminado. Ele pode ser vencido, mas ele não pode ser eliminado. Esse é o texto que nós lemos nos batismos, e é o texto da nossa vigília pascal, né? O primeiro texto do Novo Testamento, Romanos capítulo 6. A morte e a ressurreição de Jesus vence o pecado. O pecado não tem mais poder, mas ele não é eliminado. Ele não pode ser eliminado. Do mesmo jeito que o diabo não pode ser eliminado. Você tem que enfrentá-lo. Jesus não expulsa o diabo. Ele conversa com o diabo. Ele dialoga com o diabo. Ele enfrenta o diabo. Agora, Jesus expulsa o demônio. Isso sim, isso você pode expulsar. Então, essa jornada de paradoxos e de conflitos internos e externos que a gente tem, que é a nossa intenção com esses estudos bíblicos da Aliança Anglicana para vocês, para todas nós, em tempos de desespero, né? Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento físico, em tempos de reinvenção. Também porque a gente quer, uma outra coisa que está por detrás dos nossos estudos bíblicos, vocês vão perceber, nos 7 que vocês vão percorrer, essa frase que nós comecei a minha fala, que é: nada pode nos separar do amor de Deus. Deus sempre está conosco. E é nosso trabalho, primeiro, reconhecer isso. Quando a gente reconhece, a gente vive melhor. E é nosso outro trabalho expressar isso, para que outras pessoas também vivam melhor. Nós somos pessoas chamadas a sermos pessoas, pelo batismo, nós vestimos o Cristo. Nós somos o Cristo para o mundo. Quando alguém olha para a gente, o Cristo que habita em mim, não só saúda o Cristo que habita em você, mas o Cristo que habita em mim é para você encontrá-lo e reconhecê-lo. Por isso é difícil ser crente, viu, gente? É muito difícil. Não é fácil ser crente, não. Por isso a gente precisa de ajuda, a gente precisa de rezar muito, porque tem demônio que é só com oração e jejum. A gente precisa da comunidade, a gente precisa disso aqui, né? Já que a gente não pode se pegar agora, a gente precisa das janelinhas para a gente poder se ver. O que mais? A gente precisa do telefone, né? A gente precisa, quem sabe, parar no prédio, passar vergonha, né? Gritar a pessoa lá em cima, chamar a pessoa lá em cima, fazer barraco, né? Oi, estou aqui, tudo bem? De longe. Quer dizer, a gente precisa disso para poder enfrentar esse tempo que a gente está vivendo, que outros na humanidade já enfrentaram e passaram, então a gente também vai conseguir, e a gente só nós vamos conseguir isso se for juntas e juntos. Sozinho, isolado, ninguém é capaz, né? Diz a música. Então, a gente precisa umas das outras. Por isso, então, essa é a intenção dos nossos estudos. Antes de eu mostrar os estudos para vocês terem uma ideia, né, um heads up, não sei se eu respondi, Douglas e Guilherme, para vocês. Ninguém precisa concordar comigo, acho que é sempre uma coisa muito joia da vida. A nossa proposta da Aliança Anglicana é uma proposta, eu estou sendo bem honesto com as teologias que estão por trás dela, e com a nossa agenda teológica e política. A gente quer construir gente mais resiliente e gente mais militante para lutar pela vida. Essa é a nossa intenção. E a gente quer fazer isso através da Bíblia,
da oração e do estudo. Esse é o nosso mecanismo, tá? Mas, de novo, ninguém precisa concordar com o que nós estamos propondo, essa é uma proposta, tem 50 jeitos de olhar qualquer coisa, graças a Deus. Uma coisa só que a gente que não é negociável é o nosso batismo. O nosso batismo não é negociável. A gente foi batizado, portanto, a gente é para parecer com Jesus. Então, a pergunta que a gente tem sempre que fazer é se eu pareço com Jesus. Essa é a pergunta fundamental. Então, isso não é negociável. Aí não tem jeito. Isso não é relativo. Isso é o nosso absoluto. Essa é a divindade que habita na gente. Porque eu sou batizado, batizada, eu pareço com Jesus. E se eu não pareço, eu preciso parecer. É por isso que a gente tem a comunidade, também para me ajudar. Eu não sou obrigado a toda hora aparecer. Eu de vez em quando faço umas cagadas, tá ótimo. Mas eu preciso da comunidade para me ajudar. Olha, Paulo, você fez uma cagada. Olha, Paulo, tá cheirando, né? Tem um cheirinho ruim. Vamos limpar? Porque tá difícil. Então, por isso a comunidade é tão importante e fundamental. E nós da nossa equipe global, a gente está muito feliz que aqui na América Latina teve uma adesão muito grande a essa nossa proposta, que foi muito humilde, né? A gente fez uma coisa muito humilde e tomou dimensões muito boas. Então, muito obrigado. Não sei se alguém tem alguma questão ou pergunta, aí depois eu vou mostrar para vocês, então, os outros estudos. Ô, Paulo, já que você falou em comunidade, a dona Neiva, ela escreveu aqui, ó, Paulo, como lidar com essa super importância da presença no templo? As pessoas se preocupam com a comunidade templo, né? A meu ver, até pondo em risco a própria vida e também a do outro em tempo de Covid. Essa abertura da comunidade, abrir igreja agora, tem cultos, precisamos da comunidade, mas não urgente da comunidade presencial. Ela faz essa pergunta. O Douglas também falou sim, respondeu, inclusive, obrigado. Essa foi sobre a sua pergunta. Obrigado. Então, a Neiva, né? Então, Neiva, olha só. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha que para a gente é muito legal, tá? Deixa eu achar aqui. Quero dizer para vocês o que é que nós... Vocês devem ter visto isso em vários lugares também da internet, mas nós fizemos a nossa versão na Aliança Anglicana, que é... Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu achar. Central de recursos. Eu quero mostrar um cartoon que nós fizemos. Está no PDF primeiro, Paulo, na parte 1. É aqui. O cartoon está aqui. Aqui é o nosso cartoon, tá vendo? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Ok, então o nosso cartão diz assim: a igreja não fecha, o que fecha é o lugar de culto, porque a igreja somos todos nós, como corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos em todas as partes. Então, vou parar de compartilhar. Então, esse nosso cartão depois vocês entram lá na página da nossa página, vocês vão encontrar o cartão. Pode baixar, pode copiar, é nosso, como nós fizemos esse. Não tem copyright. Esse nosso cartão é exatamente para poder, primeiro, lembrar para todas nós, acho que essa pandemia nos ofereceu essa oportunidade, essa graça, da gente se lembrar de que a igreja são as pessoas que se reúnem não só fisicamente, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 18, versículos 15 até o final. Acho que é o 22, se não me engano. Versículo 22. Por ali. É no 18, em algum lugar. Quer dizer, essa oportunidade de nos lembrar de novo de que a igreja, essa Assembleia de Deus, no Novo Testamento, nós somos chamados Ecclesia tu Theos, a Assembleia de Deus, é a galera reunida em nome de Jesus, que é fisicamente,
obviamente, sem dúvida nenhuma, nós somos pessoas simbólicas, nós somos pessoas materiais, então a gente precisa da matéria, nós precisamos da arquitetura, nós precisamos do símbolo, nós precisamos da beleza, nós precisamos do toque material, do cheiro. Isso é uma coisa, sem dúvida nenhuma, mas é também de outras maneiras, como, por exemplo, agora, como nós estamos reunidos. Ou como nós, que somos parte de uma família global de igrejas. Assim, mesmo que, sei lá, o arcebispo de Cantuária não é da minha igreja, ele é da igreja da Inglaterra, eu sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, nós somos de igrejas diferentes, mas nós estamos na mesma família. Nós estamos na mesma comunidade de Jesus, que é uma só. Acho que é bom a gente lembrar o credo apostólico, né? Que quem vai na igreja, para quem é crente, que nem eu, que sou igrejeiro, que gosta de igreja, a gente, todo domingo, a gente ora, não sei se todo domingo, mas assim, em muitos domingos, nós oramos o credo apostólico ou o credo niceno-constantinopolitano. No credo apostólico, a gente diz, eu creio na Igreja Católica, creio na Santa Igreja Católica, universal. No credo niceno-constantinopolitano, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Então, quer dizer, a igreja, na verdade, é uma só. Então, por exemplo, inclusive, quem veio de uma outra denominação para a igreja anglicana, assim, tecnicamente, você não mudou de igreja, porque a igreja é uma só. Você mudou de lugar de culto, você mudou de rito, você mudou de banco, de prédio, de endereço, você mudou de cardápio, mas a comida, tudo tem comida, é uma coisa só. Dito isto, eu fiz essa introdução para lembrar que aí, de fato, tem gente que esqueceu disso. Tem gente que esqueceu que Deus está antes de qualquer coisa. Tem gente que esqueceu que a Eucaristia, para as nossas igrejas católicas, né, para a família católica, ortodoxa, anglicana, romana, copta, siríaca, a Eucaristia é um sacramento. Ela é... E o que é um sacramento? O sacramento é... Desculpa que eu estou entrando em coisas dogmáticas aqui, não é a minha intenção, tá? Eu vou logo sair desse buraco. Quer dizer, é um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal da graça, um sinal visível da graça invisível de Deus. Ele não é a graça de Deus. Acho que é importante se dar conta disso. O sacramento não é a graça. O sacramento é o sinal da graça. Mesmo sem o sacramento, a graça existe. Ela pré-existe. Acho que é importante se dar conta disso. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos da Eucaristia, nós precisamos da hóstia, do pão, do vinho, de se ajoelhar na frente, de tomar... Isso faz parte da nossa ontologia. A gente precisa. Mas mesmo que a gente não tenha, não significa que a graça de Deus não está abundando entre nós. Ela está. A gente, quem sabe, está com problema de vê-la porque a gente não está na comunidade física. Todas nós, eu acho que estamos... Eu estou, assim, com crise de abstinência, literalmente. Eu quero ir na minha igreja comungar. Mas eu também quero que as pessoas sejam felizes e vivam. Eu não quero pegar doença. E eu não quero que as pessoas peguem doença. Eu sei lá se eu não tenho nenhum sintoma. Eu já fiz 3 exames, porque eu tive muita ansiedade, fiquei com falta de ar e blá, blá. Falei, pronto, vou morrer, estou com Covid, né? E vão me internar, vou ter que tomar cloroquina. Mas aí eu fiz vários exames, não deu nada. Mas assim, eu sei lá, né? Eu posso ser alguém que tá com o vírus e sou assintomático. Isso pode acontecer. Então, também para proteger as pessoas de mim, e para eu me proteger das outras pessoas, eu vou lidar com a minha ansiedade de ir na igreja. Assim, vou fazer terapia, vou tomar vinho, vou, sei lá, me ajoelhar na sala, vou falar com a minha reverenda, vou fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês, vou participar dos cultos online, que tem
para todos os gostos e tamanhos e horários, né, hoje em dia, porque isso é importante, a gente cuidar da vida das pessoas. E a gente precisa ajudar essa galera que está muito com vontade de ir na igreja fisicamente a tomar juízo, porque isso é falta de juízo, se não falta de responsabilidade com a vida humana. Acho que é bom se dar conta disso, porque é perigoso. O Brasil não está diminuindo os números. Se a gente ainda pelo menos tivesse, estamos diminuindo os números, os hospitais estão ficando mais vazios, nosso sistema de saúde está começando a ficar menos inchado. Quem sabe até podia ser, né? Tá, vamos juntar de novo na igreja. Mas assim, não é o que está acontecendo. Então, por isso a nossa igreja, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, tem sido muito cuidadosa nisso. E estamos posponendo enquanto a gente achar que não está seguro. Porque agora não está seguro, né? Acho que é importante se dar conta disso. E aí, quem sabe, é nosso trabalho ajudar essa galera, né? Assim, então, primeiro, nosso trabalho é orar por essas pessoas que estão muito ansiosas, porque a gente também tem que respeitar, quem sabe, se a ansiedade faz parte da vida. E, além da oração que a gente pode fazer, a gente tem que ajudar a conscientizar as pessoas que hoje, agora, ficar em casa é mais seguro. A gente pode esperar. A gente, quem sabe, pode entender esse ano como um grande jejum, como a quaresma que a gente faz. A quaresma, e o jejum da quaresma não é um jejum de sofrimento, e nem de economia doméstica, para deixar de comprar carne. Não, a quaresma é aquela coisa que você fica se guardando, você fica ou fazendo outras coisas, esperando alguma coisa que vai ser muito legal. É que nem criança, em tempo de aniversário ou Natal, né? Você começa, no dia 25 eu vou ganhar presente. Então, a criança passa, quem sabe, o ano inteiro esperando a porra do presente. Porque ela sabe que ela vai ganhar o presente. Mas ela está ansiosa, né? Ela fica ansiosa, ela pergunta, ela vai... Nós estamos nessa. Acho que a gente precisa aguentar a nossa ansiedade até a hora que for mais seguro. Claro que também a gente tem que entender que tem o mundo da picaretagem, né? Também tem essa coisa de muitas igrejas que estão a fim de voltar aos cultos porque perderam a sua contribuição. E tem gente que vive da contribuição ou da exploração de certas pessoas. Então, a gente tem que também pensar nisso. E, falando em contribuição, é muito importante que nós também, que somos dessa comunidade, mesmo que não estamos presentes, a gente, como é da comunidade, a gente precisa cuidar da nossa saúde financeira, né, da saúde financeira da nossa igreja. Mas eu não quero entrar nisso, tá? Isso não é a nossa conversa agora. Isso é outra, a nossa igreja está fazendo um documento sobre isso, quando a gente terminar, a gente compartilha com vocês. Eu respondi, Nilva, a sua pergunta? Espero que sim. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou falar dos 7 estudos bíblicos para a gente terminar. Ô Paulo, com relação à realidade da igreja, a Suzana Sazak falou, essa realidade é bela, somos uma única família. Quando você disse que o catolicismo não é só a igreja romana, são várias comunidades. E o bispo César, com relação você falou, com relação à Eucaristia, ele escreveu aqui, a igreja do Japão ficou 300 anos sem sacerdotes e sem sacramento da Eucaristia, e com muita perseguição. Mesmo assim, muitos cristãos perseveraram na fé. Isso mesmo. Quando tiver uma oportunidade, eu quero fazer uma pergunta. Fale, por favor. Agora. Você falou, Paulo, sobre o diabo e o Satanás. Um pode expulsar e o outro não. Na minha vida de igreja, para mim era sinônimo. É como eu chamo José Torrente, me chamar de José ou Torrente. Então, eu pergunto, são duas entidades? Então, deixa eu só te corrigir. Eu falei do diabo e do demônio. O Satanás é você que inventou. Então, na verdade é assim. Diabo e Satanás são sinônimos, tá?
Satã é a figura que aparece lá no livro de Jó, a primeira vez que ele aparece, né? Ele é uma figura externa da tradição judaica, inclusive, que depois foi absorvida na espiritualidade, mas até Jó ele não existia. Então, esse é o Satã, que é o acusador. Lembra qual é o papel do Satã, né? O Satã, lá no livro de Jó, é o cara, é a figura picunhenta que duvida, que precisa testar, porque ele duvida. Essa é a diferença entre o Satã e Deus, né? Deus nunca duvidou de Jó. Deus nunca, de jeito nenhum. Deus sabe. Deus não precisa testar ninguém, senão ele não é Deus. Quem precisa testar as pessoas é Satã. Quem tem dúvida sobre a fé é o Satanás, não é Deus. Deus não tem dúvida sobre a fé. Essa palavra Satã, ou Satanás, ela foi traduzida para o grego, e num dos evangelhos, inclusive, Jesus vai inclusive usar essa palavra hebraica, né? Afasta-te de mim, Satanás. Mas a palavra grega que foi traduzida do hebraico é diabolos. É o diabo. É o que Jesus enfrenta no deserto, quando ele vai ser tentado pelo diabo. Ele não vai ser tentado pelo demônio, nem pelo espírito impuro. Ele vai ser tentado pelo diabo, que é uma palavrinha grega que significa aquilo que divide. Diabolos, que é o antônimo, que é o contrário de símbolo, os símbolos. Tá? Então, são duas experiências muito diferentes. O Satã e o diabo são figuras, são experiências que todas nós temos. Por isso, a gente precisa enfrentar. Por isso, o batismo nos dá essa graça e nos dá o poder, pela ressurreição e pela cruz, de enfrentar o pecado, enfrentar aquilo que nos divide e continuar seguindo e sendo fiéis a Jesus. No meio do caminho, a gente vai ser tentado de novo, né? Por isso, no Pai Nosso, a gente sempre reza, não nos deixes cair em tentação, por favor, porque a gente vai cair. Quem é que é o diabo que nos tenta, né? Que nos divide, que nos paralisa às vezes. O demônio sempre vai ser uma experiência expulsiva. É um desequilíbrio físico, psicológico ou espiritual, que quando você não tem mais controle sobre si mesmo. Quem sabe esse é um assunto, quando a gente fizer uma formação na Diocese de São Paulo, a gente fala sobre isso, tá? Que é bem interessante. Mas eu espero que eu respondi a você mais ou menos. Se eu posso dar uma indicação, no CEBI, na livraria do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, vou escrever aqui no chat o nome, vocês procuram na internet, tem um livrozinho do Hildo Bongás, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Procurem isso, na livraria do Centro Ecumênico, o Hildo Bongás acabou de escrever um livrozinho sobre isso. Demônios e Diabos na Bíblia. Tá? Vale a pena. É bem baratinho e fácil de comprar. Alguém tem alguma outra pergunta ou posso apresentar para vocês? Aí eu termino, tá? Para não demorar muito. Não? Então tá. Deixa eu mostrar para vocês, então. Bible Studies em português. Aqui. Ok. Vocês vão, depois, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver, então, a introdução do Justin Welby, nosso arcebispo de Cantuária, que é para quem vai facilitar, mas os estudos estão aqui. Tem essa oração, que eu aconselho, quem sabe a gente possa orá-la todas as vezes que a gente vai iniciar o estudo bíblico, o que nós vamos fazer. E os estudos bíblicos são assim, são muito simples, então eles sempre têm um texto bíblico, tem um textozinho de introdução e perguntas que vocês escolhem, a gente escolhe o que responder, ou é para o facilitador ou para a facilitadora responder. Não precisa seguir isso aqui. Eu, por exemplo, não vou seguir isso aqui nesse primeiro que eu vou fazer. Então, o primeiro é sobre o medo. Não tenham medo. A frase que a gente tem aqui, nada pode nos separar do amor de Deus. Tá?
O segundo é sobre a tempestade, Jesus que acalma a tempestade, essa tempestade em que está todo mundo vivendo. O terceiro é construir esperança. Essa é a nossa vocação, acho que é importante uma coisa da nossa vocação cristã, que é conjugar o verbo esperançar. Nós somos um povo da esperança, né? A gente tem que esperançar, ser militantes da esperança. Depois a gente tem um outro estudo bíblico que é, não vamos esquecer que a esperança vem de Deus. É porque o quinto é o Pai Nosso, que é uma oração absolutamente fundamental. Ok? Esse é primeiro bloco de estudos bíblicos. Nós temos, depois que vocês fizerem esse, se vocês quiserem continuar, a gente tem o estudo bíblico número 2, que é esse daqui. Vocês podem estar na mesma página, se vocês quiserem baixar. Então, o estudo bíblico número 6 é sobre o profeta Elias, que é muito lindo. São 4 estudos bíblicos sobre o profeta Elias. Depois a gente tem um estudo bíblico sobre transformando o medo em amor. Lembra que o primeiro foi sobre o medo, esse aqui é sobre como é que a gente transforma o medo em amor. E o último estudo bíblico é o que Deus nos está mostrando sobre o seu reino, sobre as bem-aventuranças. Então, essa é um pouco a visão geral da nossa proposta da Aliança Anglicana. Para vocês, nossa equipe, nós somos 12 pessoas de várias partes do mundo que organizou esse estudo bíblico. A gente teve a alegria de ter presente conosco o presidente da nossa rede anglicana de saúde comunitária. A gente tem uma rede na Comunhão Anglicana de Saúde Comunitária, o Bispo Michael. Ele é médico também, ele é epidemiologista e também bispo agora. Nós tivemos também a graça de ter uma colega que chama-se Sally, ela é da Igreja da Inglaterra, mas ela faz consultoria para a Organização Mundial da Saúde, então ela também está na nossa equipe. Nós estamos prestando consultoria para a Organização Mundial da Saúde no quesito comunidades religiosas, né, junto com outros grupos, e nossa equipe do Escritório Global. Eu, Rachel, Elizabeth, Janice e algumas outras pessoas. Tivemos gente da Malásia, da África e do Canadá. Então, esse é o nosso grupo. Então, a gente, assim, com muita alegria, oferece para vocês essa caminhada. E eu espero que seja uma boa caminhada e de muita esperançação. A gente tem que ser gente da esperança. Esperançar as pessoas e a gente mesmo construir esperança no nosso corpo, né? Para a gente poder compartilhar, por enquanto, pela telinha, né? Pelas janelinhas, mas no futuro, para a gente compartilhar nos abraços, beijos, na partilha do pão, do vinho e no cafezinho depois do culto. E no nosso trabalho social, obviamente. Muito obrigado. Espero que eu tenha feito uma boa introdução dessa sessão toda. E no próximo sábado, que é 25, eu vou estar com vocês facilitando, né? O primeiro estudo bíblico eu vou facilitar, e depois os outros eu vou só participar. Aí já tem uma lista de outras pessoas que vão ajudar na facilitação. Então, eu super encorajo vocês a lerem o texto bíblico antes, meditarem, convidar mais gente e fazer essa caminhada com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Bispo César, pelo espaço, né, pela partilha. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulinho. Antes de terminar, eu deixei já o link para vocês aí, para o site da Aliança. Tem um PDF também, está aí no chat, que vocês podem estar acessando, tanto o site como o estudo 1 que ele acabou de mostrar para nós hoje. A parte 2 não coloquei. Eu agradeço aí a presença de todos, a presença da Helena Carmen. Antes de passar a palavra para o bispo para encerrar, para dar a bênção final, vou colocar também aí, vou convidar vocês, quem quiser, como a Carmen está aí, a coordenadora do IAET, o Paulo vai estar conosco, mandei aí o Aldo IAET, dia 18/7, às 9 horas da manhã.
tem a plataforma Zoom, vou botar o link disponível no site. Se alguém quiser participar também com o Paulo, sábado que vem, 9 horas da manhã, está aí o link. Obrigado, Paulo, pela sua presença. Agradeço a presença de todos, tem vários estados aí, cidade. Passo a palavra para o senhor Bispo, para fazer a oração final e dar a bênção. Ou alguém tem alguma pergunta para fazer antes do Bispo falar? Deixa eu fazer uma propaganda antes, Renato. É o seguinte, vocês devem estar, para quem quiser, o Centro de Estudos Anglicanos, da qual a Carmen faz parte da coordenação, a reverenda Carmen, está promovendo, para quem quer saber um pouco mais da comunhão anglicana, da conferência de Lambeth, e da primeira carta de Pedro, que vai ser o tema da conferência de Lambeth, que, para quem não é anglicano, a conferência de Lambeth é a reunião de todos os bispos, bispas, esposos e esposas do mundo inteiro, que ocorre mais ou menos de 10 em 10 anos. Dessa vez demorou por causa de questões diversas, e agora vai demorar um pouco mais por causa da Covid, vai ser em 2022. Mas, de qualquer jeito, tem um curso que o CEA está promovendo, depois vocês podem procurar a reverenda Carmen ou o Renato, que deve ter o link da Livraria Anglicana, sobre a comunhão anglicana. É um curso de 7 semanas na plataforma Moodle, que eu vou ajudar a tutoriar, a assessorar, e a gente vai ter 2 vezes por semana sessões de Zoom para quem quiser participar e dialogar. É só isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu ia compartilhar o link, Paulo, esqueci de compartilhar o link do seu curso. Então, passo a palavra para o Bispo. Ô, Israel, você quer falar alguma coisa? Israel, seu áudio está desligado, você quer falar alguma coisa? Não. Não? Obrigado, Renato. Eu quero agradecer o GT de Juventude pela iniciativa, o Renato, a Amable e o Danilo. Danilo é da Paróquia Cristo Salvador em Mauá, a Amable da Paróquia da Santíssima Trindade, e o Renato da nossa Paróquia Santo Estevão, em Araçatuba. Agradeço muito a presença de todas as irmãs e irmãos presentes, e, é claro, a presença graciosa, muito boa do Paulo, sempre nos enriquecendo. Paulo, obrigado mesmo. Nós podemos guardar um instante de silêncio para as nossas orações. Eu vou fazer a oração coleta pela educação cristã e, na sequência, a bênção. Oremos. Pai materno, inspira em nossos corações o amor pelo conhecimento, pelo estudo e aprendizado das Santas Escrituras e da experiência de vida dos santos e santas que nos precederam na fé, para que possamos dar testemunho vivo da tua graça salvadora, manifesta em Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre. Amém. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre nós, sobre nossas famílias e toda a humanidade, hoje e para sempre. Amém. Amém. Obrigado pela presença de vocês. Até dia 18, Paulo da Et, ou até dia 25 também, com Paulo Et novamente. Obrigado por todos.